bem? Estamos aqui para mais uma aula de História para o ensino médio. Vamos falar agora sobre o Egito. A civilização egípcia surgiu no meio do deserto há mais de 5.000 anos. Um deserto terrível no norte da África, coberto de areia e com dias muito quentes. Como sobreviver num ambiente tão hostil? A explicação está no rio Nilo, que atravessa todo o Egito. Todos os anos, na mesma época, o rio Nilo enche, transborda e alarga as margens. Depois que o nível da água desce, fica uma camada de humus, matéria orgânica, que torna o solo extremamente fértil. Por causa do Nilo, os egípcios podiam plantar e plantar muito. Admirado, o historiador grego antigo Heródoto escreveu: o Egito é uma dádiva do Nilo, e o deserto podia até representar uma vantagem, porque dificultava os ataques dos inimigos. O Nilo era muito sinuoso, né? E com esse delta, né? Esse alargamento aí das águas dificultava muito o acesso aonde eles construíram tudo. No filme 10.000 anos antes de Cristo mostra mais ou menos isso, como era o Nilo. No quarto milênio antes de Cristo surgiram pequenas cidades e estados nas margens do Nilo. Por volta de 3.100 a.C., surgiu um reino no domínio da cidade de Mênfis, sobre todas as outras. Não é fácil sintetizar milhares de anos de história. De qualquer modo, em quase todos aqueles séculos, o Egito foi governado por reis chamados de faraós. O Estado tinha grande importância na vida das pessoas. Quase todas as terras pertenciam ao faraó ou aos templos religiosos. Os templos eram administrados por funcionários do Estado. Os principais cargos do Estado eram dados às famílias nobres. O trabalho era realizado pelas comunidades aldeãs, onde moravam camponeses e artesãos. Até mesmo o comércio era controlado pelo faraó. E somente uns poucos pequenos comerciantes podiam ter os próprios negócios. Os faraós tinham amplos poderes e, num certo período histórico, foram considerados filhos de Deus, ou de deuses. Houve 270 faraós e apenas 4 deles foram mulheres, embora uma delas tivesse se destacado, Hatshepsut, o nome dela. Abaixo dos nobres havia funcionários de menor categoria, mais importantes, como os escribas. Importante também das mulheres, no filme A Múmia, se não me engano, a Múmia 2, vai falar sobre esse personagem. Então, repetindo, abaixo dos nobres havia funcionários de menor categoria, mais importantes como os escribas. Os escribas eram das poucas pessoas que sabiam ler e escrever, em papéis feitos com uma planta que cresce nas margens do Nilo, chamado de papiro. O papiro é oriundo daquela região. Estudavam em escolas do Estado, faziam a contabilidade real, ou seja, controlavam os gastos do palácio do faraó. Também registravam os efeitos do governante. Muita coisa que eles escreveram serve de fonte para os historiadores atuais. O importante é a gente analisar que já naquela época, na formação do povo egípcio, já haviam essa tecnologia matemática de contas, de controle contábil. Esse processo já existia já naquela época. Os artesãos que trabalhavam nas oficinas reais eram razoavelmente pagos. A grande maioria da população morava nas aldeias. Tinham que pagar
pesados tributos e ainda podiam ser maltratados pelos coletores de impostos. Os tributos eram de dois tipos: em produtos, como alimentos, artesanato, etc., pois não havia moeda, e trabalho gratuito para o Estado, por exemplo, da construção de açudes, templos e, numa época, das famosas pirâmides. Também trabalhava nas terras do Estado e distribuía seus bens entre os nobres, que é o que acontecia a maioria das vezes. Esse trabalho era obrigatório, mas apenas durante um período. Não era feito por escravos. Alguns historiadores chamaram de corveia real essa obrigação de pagar impostos por trabalho para o Estado, que era pago basicamente com comida. Havia poucos escravos no Egito, geralmente prisioneiros de guerra que faziam serviços domésticos. Entretanto, os que trabalhavam nas minas e nas pedreiras tinham que trabalhar duríssimo, em condições desumanas. A história egípcia registra inúmeras revoltas sociais de trabalhadores livres e de escravos. Existem relatos de trabalhadores que se recusaram a construir uma pirâmide enquanto não tivessem melhores condições de trabalho. Um papiro de cerca de 1100 a.C. fala que os camponeses pobres se apossaram das terras dos nobres e do Estado. Então você vai ver que nesse momento do Egito não havia muitos escravos, né? O próprio povo que exercia essas funções para o Estado, para o faraó. Vamos lá. Os historiadores atuais dividem a história do Egito em três períodos principais: o Antigo Império, 3100 a 2040 a.C., foram construídas as grandes pirâmides. Entretanto, os faraós não conseguiram manter a sua autoridade sobre todos os nobres, o que levou ao enfraquecimento da autoridade. No Médio Império, aproximadamente 2040 a 1640 a.C., os faraós restauraram o poder. Nessa época, o Egito conquistou a Núbia, região do sul do Nilo habitada por povos de pele muito escura. Esse período encerrou quando os egípcios foram invadidos pelos Hicsos, que tinham armas de bronze. As egípcias eram de madeira, cobre e bronze rudimentar. Utilizavam carros puxados por cavalos, equipamentos desconhecidos pelos egípcios. Também trouxeram o gado bovino, o zebu. Os egípcios acabaram absorvendo a cultura egípcia e assim a civilização permaneceu. Então, nesse período, os egípcios vão ser conquistados e vão ser, vamos dizer assim, misturados etnicamente com os egípcios. No novo império, que vai aproximado de 1550 a 1070 a.C., os egípcios foram expulsos. Agora os egípcios também tinham carruagens de guerras e armas de bronze. Com essa força, avançaram sobre o rio Eufrates, a Mesopotâmia, a Palestina e a Síria. Os povos vencidos tiveram que pagar impostos aos faraós. O costume de levantar pirâmides tinha sido abandonado, mas os egípcios continuavam a fazer monumentos espetaculares, como as esculturas gigantescas da família do faraó no Vale dos Reis. A religião era muito importante na sociedade e na vida diária. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. O deus mais antigo venerado era Ra, o deus Sol. Ao contrário dos mesopotâmicos, os egípcios acreditavam em vida após a morte. Mas como é que a alma poderia voltar a se unir com o corpo devorado pelos vermes? A solução foi embalsamar os cadáveres. Com técnicas especiais, evitavam que o cadáver entrasse em decomposição. Depois o envolviam em tiras de pano e então ele se tornava uma múmia. A múmia era guardada dentro de um sarcófago. Dentro do túmulo deixavam-se boa comida, bebida, joias, móveis, jogos e até barcos para passar no rio.
Um dia a alma iria se juntar ao corpo e precisaria desses confortos. No começo, apenas os faraós eram embalsamados. Depois os novos também puderam ser múmias. E finalmente também os pobres. É claro que os túmulos pobres eram bem modestos. Depois da morte, a alma tinha inúmeras tarefas. Do outro lado do mundo, seria julgada pelos deuses. Osíris, deus da fertilidade e responsável pelas cheias do Nilo, que botava o coração do morto numa balança. Se as boas ações passassem mais, ele iria para o paraíso. Para orientar os futuros julgados, havia o livro dos mortos, espécie de manual que ensinava a responder a Osíris. Os primeiros faraós ergueram os maiores túmulos da história, as pirâmides. A maior delas tem 150 metros de altura, maior do que o edifício moderno de 50 andares. Exigiu o trabalho de dezenas de milhares de pessoas, principalmente de homens livres que pagavam a corveia real. Para levar as pedras até o topo, utilizavam um sistema de alavancas e guindastes. Isso é apenas uma teoria, ainda não chegaram à conclusão de como foram a construção das espécies. Tem um filme bíblico falando sobre reis, que explica talvez uma teoria que chega mais próxima das pirâmides, da construção das pirâmides. Para afirmar sua autoridade, o faraó Amenófis IV, no século XIV a.C., decretou que o rei Aton, simbolizado pelo disco solar, era o único que existia. Mas a população preferiu manter as crenças politeístas tradicionais. Depois de sua morte, o faraó Tutankhamon restaurou a velha religião dos deuses. A disputa entre os nobres e a insatisfação popular com os pesados tributos enfraqueceram o Estado. Em 670 a.C., os assírios entraram no país. Os egípcios lutaram muito para expulsar os invasores, mas foram dominados pelos persas. Era o fim da autonomia. Depois dos persas, vieram os gregos, chefiados por Alexandre da Macedônia. Os romanos, com Júlio César, mais ou menos 30 a.C., e os conquistadores árabes no século VIII depois de Cristo. É importante analisar que esse período egípcio enorme, né? Ele vai até aproximado aí, vamos dar uma olhadinha aqui, perto de 300 anos antes de Cristo, aproximado, vai chegar o Império Egípcio. Vai passar por 3 fases, né, de império, quebras, domínios, reconquistas, e o povo egípcio vai se misturando e vai dando a origem a um povo mais, uma etnia mais, como é que eu posso dizer para vocês, uma etnia muito mais misturada, ou seja, não pura, tá? E a religião, que era muito importante, sofreu algumas modificações em determinado tempo, mas depois se manteve como a inicial. Bom, esse foi a última palavrinha sobre o Egito. Depois vamos entrar na matéria nova. Isso aqui é um texto rudimentar e complementar para vocês depois estudarem, pesquisarem sobre o Egito, porque no livro médio a gente só faz uma breve recordação desse tipo de matéria, tá? Mas pesquise, é importante, somente essa parte dos faraós e também das pirâmides, tá? Até a próxima aula, no próximo tema.